Sabia que há mais do que uma maravilha do mundo? Sabia que este é um dos segredos das pessoas bem-sucedidas financeiramente? Neste episódio vou mostrar-lhe como pode utilizar esta maravilha a favor das suas poupanças e investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our God! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, que isso é o que é importante, não é verdade? Pois por aqui tudo bem, super animada aqui com a nova turma do curso do Zero à Liberdade Financeira, que está a evoluir de forma espetacular. Estou mesmo surpreendida, confesso, surpreendida com este grupo pela positiva, claro, não é? Ter uma turma com mente e espírito aberto à aprendizagem é sempre fantástico. E é bem da verdade, graças a Deus, tenho tido aqui sempre grupos incríveis ao longo dos vários anos, quer no Manilab, quer a dar aulas na universidade, quer mesmo fora de Portugal. Tenho tido a sorte de me cruzar com pessoas incríveis e dispostas sempre a aprender mais e que também me têm ensinado muito. E há um ponto aqui sempre muito interessante quando estamos aqui a partilhar conhecimento, é perceber depois a evolução na vida de cada um. E esta evolução assenta nem de propósito, como uma luva no nosso tema de hoje, naquilo que eu defino como a nona maravilha do mundo. Pois que vocês conhecem estas 7 famosas maravilhas do mundo, não é verdade? Einstein acrescentou os juros compostos como a 8ª maravilha do mundo e já vou explicar aqui resumidamente, mas em todo caso deixar a nota de que há 2 episódios sobre o que é isto dos juros compostos. Foi um dos primeiros, aliás, é mesmo o segundo, se não me engano, o segundo episódio a explicar o que é que são os juros compostos, e depois no episódio penso que é o número 45, que tem um bocadinho mais a fundo onde é que podem encontrar, como é que podem investir e beneficiar deste efeito de capitalização. Mas, basicamente, de uma forma muito resumida, os juros compostos são o efeito de cálculo de juros sobre juros, o efeito de capitalização. Eu costumo designar como, estão a ver um bolo, o bolo para crescer precisa de fermento. Portanto, os juros compostos são aqui o fermento que faz o dinheiro crescer e é maravilhoso. E o efeito de capitalização no tempo é o que nos enriquece sem esforço. É o efeito de ter o dinheiro a trabalhar para si. Portanto, está a dormir e o dinheiro está a multiplicar. E é mesmo maravilhoso. Por isso é que eu acho que se chama maravilha, não é? É a maravilha do mundo. Este efeito de capitalização, de facto, é o que tem levado a que grandes investidores, Warren Buffett e outros, aliás, quem investe mesmo em termos profissionais e mesmo os gestores de fundos sabem e conhecem perfeitamente o efeito de capitalização e beneficiam do efeito de capitalização. Muitos de nós aprendemos aqui os juros simples versus os juros compostos, mas nunca ninguém nos explicou como é que nós podemos adaptar isto ao nosso bolso. Aliás, eu próprio quando estudei análise financeira na faculdade, houve uma altura em que percebi que há um grande distanciamento entre a explicação, e reparem, estamos a falar de análise financeira, entre estarmos a aprender conceitos matemáticos e conceitos básicos que nos vão ajudar depois a tomar decisões para clientes, mas muitas vezes não há aqui uma aproximação à realidade no sentido de como é que eu aplico isto às minhas próprias poupanças. Portanto, e isto às vezes eu até tinha algumas trocas de ideias, algumas discussões com os professores mesmo de economia, que, não é? Eu sempre fui assim muito, prespineta, e portanto gostava sempre, eu gosto de uma boa troca de ideias, e lembro-me que alguns professores de economia deu-me bater e dizer, porquê é que nós estamos aqui a perder tanto tempo a estudar aqui modelos, não é que não devamos estudar esses modelos, mas às vezes perder tanto tempo com determinados modelos que não têm depois uma aplicação na prática, nunca irão ter, porque são coisas completamente teóricas, e do mesmo modo em que eu sou muito crítica que não se usem estudos de casos reais, que às vezes andamos na faculdade a dizer, o Joãozinho tem uma mercearia. Acreditem, isto é uma coisa que me enerva muito.
Não me enerva o Joãozinho ter uma mercearia, não me entendam mal, não é isso. Mas usar-se modelos, mesmo na faculdade, hipotéticos e teóricos, porque é que não estamos a analisar o balanço de uma empresa cotada, uma empresa real, ou mesmo uma PME? Vamos analisar o balanço e vamos compreender, ou seja, esta aplicação prática que eu sinto que depois não existe muito. E a mesma coisa se passa com a questão dos juros compostos. É muito interessante quando eu falo dos juros compostos, de repente haver aqui um wow factor. Uau! A sério, Bárbara, onde é que eu encontro isto? Que fórmula é esta? Quando de repente nós até em matemática, pelo menos os mais atentos já deviam ter apanhado isto, aqui o efeito de crescimento exponencial, não é? Muitas vezes aprendemos, mas não aprendemos aquilo para o nosso bolso, ok? Portanto, para quem quer saber mais sobre os juros compostos, ouça esse episódio. Aliás, quem chega agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso fantástico podcast. Manibar, fazemos esta brincadeira graças a uma fantástica ouvinte que me deu esta ideia de podcast e eu adotei. Obrigada, um grande beijinho para essa ouvinte e para todos os ouvintes do nosso podcast. Estão a ver? Depois eu engano-me, digo podcast, é conforme sai. Portanto, se está a chegar agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Recomendo que depois deste episódio volte ao início e comece a ouvir do início, porque eu sei que sou suspeita, mas acho que vale a pena e o feedback que tem sido bonzinho, vá. E há um encadeamento. Portanto, se chegou agora, comece depois do número 1. Bem, retomando aqui, portanto, Einstein classificou a oitava maravilha do mundo, os juros compostos, o efeito de capitalização, e aqui a vossa amiga Bárbara classificou a nona. É verdade, toda a gente merece aqui um lugar do mundo, e eu acho que fazia sentido, faltava-nos aqui a nona. A classificação, portanto, os próprios juros compostos já existiam, houve a classificação de a atribuição, estão a ver? A atribuição da oitava maravilha do mundo, por Einstein, e aqui a vossa amiga atribuiu a algo já existente a nona maravilha do mundo. Eu posso dizer que aliando a oitava com a nona é verdadeiramente explosivo. É um crescimento exponencial inacreditável. E, portanto, sem mais demoras, o que é então a nona maravilha do mundo? Meus amigos, a nona maravilha do mundo é a consistência. Isso mesmo, a consistência. Essa é a grande chave aqui do sucesso financeiro. Quer dizer, a bem da verdade, a chave do sucesso financeiro, e nós temos isso como um slogan num dos nossos programas, é a educação financeira. Mas aqui, pegando nas designações das maravilhas, aqui, esta junção da oitava com a nona, e esta nona, a maravilha, a consistência é muito importante. É o que levou milionários, empresários e várias pessoas pelo mundo inteiro a atingirem aquilo que é o sucesso financeiro no sentido de grandes resultados. E o que é que eu quero dizer com isto da consistência? Podemos dissecar um bocadinho e interpretar como a disciplina, a constância, a estabilidade e o ato de repetir de forma constante a mesma ação, independentemente dos acontecimentos. E isto no mundo financeiro é fundamental. Quantas vezes não damos por nós a desistir, não é? E muitas vezes a diferença no sucesso de uma pessoa que atinge o sucesso e outra não, é que a que atingiu o sucesso esteve quase a desistir, mas deu mais um passinho. Foi mais persistente e teve aqui uma maior consistência, pelo menos em manter aqui a sua procura. Isto do ponto de vista dos negócios. Agora, quando falamos de poupar e investir, a falta de consistência é o que leva muitas pessoas a acabarem por não atingir os seus objetivos financeiros. Mas para dizer que isto vai muito além até da parte financeira, basta vermos, por exemplo, os ginásios no arranque do ano. E nós estamos neste momento no arranque do ano. Estão cheios e no mês de fevereiro, por exemplo, já não se notam tantas pessoas. E qualquer pessoa que trabalhe no ginásio confirme este número e este padrão. Aliás, quem quiser que possa partilhar nos comentários onde estiverem a ouvir se é ou não verdade que chega a fevereiro, se calhar alguns vão dizer: "Oh Bárbara, por esta altura de janeiro, na última semana já não se vê ninguém." Agora estamos numa situação especial porque estamos em confinamento. Na altura em que eu gravo este episódio, em Portugal nós estamos numa situação de confinamento. Mas este é um padrão que se verifica ao longo dos vários anos em Portugal e no mundo inteiro. E sabem qual é a percentagem de pessoas que mantém
e atinge os objetivos das resoluções de ano novo, e eu fui buscar este dado, os estudos demonstram, estão preparados, que apenas 8% das pessoas atingem esses objetivos. Ou seja, 92% das pessoas que traçam muitas metas, muitos sonhos no arranque do ano, a sua esmagadora maioria, 92%, não irá cumprir. E porquê é que isto acontece? Acontece porque nós, enquanto seres humanos, estamos focados para o curto prazo. Portanto, queremos resultados imediatos e sem grande esforço. Amigos, é assim mesmo que nós estamos programados. E como entramos em tudo e depois não vemos logo, entramos, não é? Vamos todos cheios de motivação, queremos tudo logo de uma vez, mas como não vemos logo os resultados, ficamos desmotivados. E pensamos, olha, perdido por 100, perdido por 1000. Achamos que não vale a pena, que, por exemplo, e pegando aqui na analogia do exercício, que fazer exercício só uma vez por semana não vale a pena, que, pegando aqui na parte financeira, que poupar 100 euros ou 30 euros ou 50 euros não faz diferença nenhuma. O que queremos logo é entrar na bolsa, ganhar 2 dígitos, porque há um primo, ou um tio, ou um amigo de um amigo que começou a investir e está a ganhar, e eu quero logo ter resultados e resultados em grande. E amigos, aqui quando falamos sobretudo de mercados, não se trata de saber quem ganha mais este ano. Trata de saber quantos anos resistem no mercado e com que resultados. Se resistem às crises, se resistem às quedas de bolsa, a situações de desemprego. Os mercados financeiros, nos mercados financeiros muitas vezes diz, entre os pares, que os investidores amadores focam-se na rentabilidade e os profissionais na gestão do risco. Isto porquê? Exatamente para assegurar a consistência e permanência no mercado. E então deixo-vos esta pergunta para reflexão. O que é que vocês preferem? Preferem ganhar 20% num ano e perder 30% no ano seguinte? Ou ganhar 5% em média nos 2 anos? What? Alguns de vós até podem dizer, e tal, eu prefiro o primeiro, e além disso nunca perderia 30%, porque entretanto vendo e faço uma realocação da carteira e aconteço, right, bem vemos isso acontecer. É que uma coisa é a teoria, outra é quando estamos no olho do furacão, como se verificou nomeadamente em março de 2020, e aí vemos o comportamento entrar em ação, aí nós vemos os nossos vieses todos e os bear markets, e bear market aqui é uma descida dos mercados do seu ponto, uma descida superior, pelo menos igual ou superior a 20% do seu ponto mais elevado. Portanto, quando nós vemos grandes quedas dos mercados, elas não acontecem porque está tudo super confiante. É exatamente porque há pânico, porque é o salve-se quem puder a qualquer preço, eu quero é sair. Portanto, o que é importante é nós definirmos objetivos concretos e começarmos, mesmo que seja com pouco. E para quê? Para criarmos o hábito. E é o hábito que vai gerar consistência. E há 2 hábitos muito importantes, que são poupar todos os meses e de forma sistemática e à cabeça, e depois outro muito importante, que é o pague-se assim em primeiro lugar. Ou seja, ponha uma transferência automática e não mexa mais naquele dinheiro. Portanto, o importante é definir objetivos concretos e começar mesmo que seja com pouco. O importante é criar o hábito. É o hábito que vai gerar a tal consistência. E há 2 hábitos muito importantes. Um deles, poupar todos os meses de forma automatizada e à cabeça. É o chamado pague-se assim em primeiro lugar. E há também aqui um episódio onde eu falo exatamente disso e também são um dos primeiros episódios. Pode, por exemplo, pôr uma transferência automática e idealmente não mexer mais naquele dinheiro. Depois, outro ponto importante é definir uma estratégia de investimento e fazê-la de forma regular. E quando eu digo regular, é sempre ser constante, ser consistente. Pequenos passos levam longe. Ora, aliando a consistência ao efeito de capitalização, aka juros compostos, meus amigos, é quando a magia acontece. E vou deixar-vos aqui apenas alguns exemplos
para perceberem. E se tiverem a oportunidade, vão buscar então o vosso caderno, o vosso tablet, não sei que time é que vocês são, time caderno, time tablet, e para apontarem, porque quando olharem para os números, vão ver a importância, porque visualizar aqui é muito importante. Três premissas importantes. Vamos estar a falar da consistência, vamos estar a falar de aplicar o dinheiro e ter tempo a favor. Com estes 3 pontos, digamos assim, vamos ter aqui um crescimento exponencial a operar e a magia do dinheiro a trabalhar para nós. Então comecemos pelo primeiro cenário. Eu vou utilizar aqui uma taxa de 4% líquida, ou seja, já de comissões e de impostos, e é uma taxa bem conservadora para longo prazo. E volto a dizer, este ponto é muito importante. Não se ponham já a pensar, mas onde é que eu encontro esses 4%? Onde é que há? E para que risco? E é garantido, não é garantido? Meus amigos, curso do zero à liberdade financeira, descobrem isso e muito mais. Agora, foquem-se naquilo que eu estou a explicar. Ok? Às vezes focamos naquilo que não é essencial, é perceber aqui a magia a acontecer entre a conjugação desta 8ª com esta 9ª maravilha. Portanto, se fizerem uma poupança em que imaginem que têm 1000 euros, já tinham 1000 euros colocados de lado, mas que vamos poupar 100 euros todos os meses. Ok? Vamos poupar e vamos aplicar este dinheiro todos os meses. Portanto, vamos poupar por 30 anos. E vamos chegar ao final desse período e terão 73.017 euros. E a parte interessante vem agora. Portanto, 73.017 euros. Portanto, à volta de 73.000 euros. A parte interessante é que deste montante, 36.000 euros foram as vossas poupanças, ou seja, resultado do vosso esforço que colocaram de lado. Vocês colocaram de lado e aplicaram 36.000 euros do vosso esforço. Os outros 36.017 euros, neste caso, foram de juros, foram de retorno, foram de rentabilidade. Ou seja, receberam tanto de juros como o esforço que vocês tiveram. E vocês percebem aqui o fermento a funcionar. E vocês colocaram, portanto, 36.000 euros e o efeito de capitalização aliado à consistência, porque é importante, porque isto só deu este resultado porque houve uma consistência de colocar 100 euros e investir 100 euros todos os meses. E fez com que estes 36.000 euros adicionais trabalhassem para si. E para perceberem melhor, e se em vez de 30 fossem, por exemplo, 40 anos, lá está um aliado importante quando falamos do efeito de capitalização, é o tempo, e mantendo todas as premissas que vamos manter. Portanto, estamos na mesma com os 1000 euros iniciais que tínhamos, mas estamos a poupar 100 euros por mês, em vez com os 4%, em vez de 30 ser a 40 anos. Quanto dinheiro é que vamos ter no final? Ao final de 4 décadas vamos ter 123.688. 123.688 euros. Deste montante, teria colocado, ouçam bem isto, de 123.688, portanto, cerca de quase 124.000 euros, teriam colocado no vosso bolso 48.000 euros. E teriam ganho, pelo efeito de capitalização, 74.688. Ou seja, ganhariam e ganham mais pelo efeito de capitalização de juros do que o esforço que fizeram da vossa poupança. Mas isto não é incrível? É isto que se chama pôr o dinheiro a trabalhar para si e é mesmo maravilhoso. Agora vamos imaginar um outro cenário. Vamos manter a mesma rentabilidade, mas poupando e investindo de forma consistente, em vez dos 100 euros, 250. Quanto é que vamos ter ao final de 30 anos? Ao final de 30 anos temos 177.565, quase 178.000 euros, dos quais nós colocámos e poupámos, e resultado do nosso esforço, 90.000 euros, e ganhámos com o efeito de capitalização 86.500 euros. Ou seja, se vamos analisar, vamos verificar que há uma parte de esforço que nós colocamos e há outra parte que é o efeito de capitalização, que é o efeito de fermento. Meus amigos, se vocês deixarem o dinheiro debaixo do colchão, estes vossos 90.000 euros estariam a valer muito menos.
Não fiz as contas aqui com efeito, os cálculos do efeito de inflação, poderia fazê-lo, mas estes 90 mil euros valeriam muito menos. E aqui não só estão a valer mais, como ainda tem este pozinho, o dinheiro cresceu. E se nós fizéssemos, imaginando nos 250 euros de poupança mensal, mas para 40 anos, estamos a falar mais de 300 mil euros, 301.796, poupado por si 120 mil em juros, pelo efeito de capitalização, mais de 180 mil euros. É incrível. Portanto, nós quando começamos a fazer este exercício, por exemplo, já se fosse uma taxa de 6%, mesmo poupando os 100 euros, voltamos daqui aos 100 euros, portanto, uma taxa de 6%, e poupando os 100 euros, ao final de 30, teria 107 mil euros, dos quais poupou 36 mil euros e os juros do fermentinho foram 70 mil. Ou seja, há bocado eram 36, lembram-se? Não é? Agora, como há uma rentabilidade média anual superior, a capitalização já rende o dobro. Isto é fantástico. Isto é fantástico. E o que é que eu quero dizer com isto? Que não desanime se parecer pouca a poupança que tem. Se acha que vale a pena, seja muito ou pouco, importante é começar e nunca desistir. A consistência e os juros compostos irão capitalizar os seus investimentos. Portanto, comece a poupar hoje, comece a investir hoje e não deixe de investir também na sua educação e na sua literacia financeira. É aqui que se separa o joio do trigo. É aqui que nós vemos quem consegue pôr aqui as suas poupanças a multiplicarem-se em oposição por outras pessoas que veem as suas poupanças a serem desvalorizadas, muito sobretudo pelo efeito da inflação. E pronto, era este o episódio que eu tinha para trazer no arranque do ano, que eu acho que faz todo o sentido, sobretudo agora, e dizer que tem sido muito bom receber o feedback de todas as pessoas que nos contactam por e-mail, que me contactam também pelas redes sociais. E é muito bom ter o vosso apoio e ajuda-nos a mim e também ao Manilab, onde eu trabalho, a fazermos mais e melhor pela educação financeira em Portugal e não só, porque isto também, quando passar a Covid, nós já temos coisas preparadas, mas quando o bicho for embora, meus amigos, coisas ainda mais espetaculares vão acontecer, sendo que mesmo aqui online temos várias coisas preparadas. E para não perderem pitado, o que é que têm que fazer? Acompanhar a nossa newsletter para não perderem todas as oportunidades. Eu vou deixar, como sempre, na descrição, do mesmo modo em que vou deixar também os links para as minhas redes sociais. Já sabem que podem acompanhar no Facebook, no Instagram. Vou deixar então os links na descrição. Também se podem juntar ao nosso grupo de Telegram. E mais uma vez pedir-vos para não se esquecerem de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixarem uma avaliação também no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia e educação financeira, e desafiar-vos também a partilharem este próprio episódio, a serem agentes de mudança e de influência positiva junto dos vossos amigos, dos vossos familiares. Partilhem, enviem por WhatsApp, enviem por e-mail, recomendem, porque de facto nós temos procurado aqui, eu tenho procurado aqui trazer o máximo de valor em cada um dos episódios, e no final eles acabam todos por se unir. Portanto, se gostaram e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go!